pode perfil do advogado que você olha e se inspira, né, para cumprir com esse mistério, com elegância, com dedicação, com talento. Então, estar ao lado de Sheiner é sempre uma imensa honra. Cumprimentar todos que dedicam parte do seu tempo para poder fazer parte desse encontro, né? Trocar ideia, compartilhar visões de mundo. O convite que recebi de Carlos Dantas Filho foi dizer, né, um pouco o que a formação jurídica trouxe para o exercício da vida parlamentar. Eu disputei uma primeira eleição em 2014, retornando quase que de bate-pronto de um mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Coimbra, onde pude mergulhar, né, na vida acadêmica e ali fica um grande privilégio da minha formação, né, se poder se dedicar à pesquisa, à academia pura, né, dia e noite. E, inicialmente, eu imaginava, Scheiner, que o direito iria contribuir muito mais na parte técnica, né, do exercício parlamentar. Eu me sentia muito confortável, né, de poder estar na condição de legislador, por conhecer um pouco pela formação que tive na graduação ainda de processo legislativo, de funcionamento do ordenamento jurídico, né, o que é uma Constituição, né, qual o impacto e como funciona cada ferramenta desse nosso mundo do direito. Mas, com o tempo, logo em seguida, eu fui descobrindo que essa técnica que pude absorver não foi a parte mais relevante, né, do que a formação jurídica pôde e pode contribuir até hoje para mim na vida pública, porque de fato o que o direito me trouxe de mais precioso foi enxergar que na vida existem sempre várias realidades, várias verdades. Tem uma frase do professor Barroso que eu gosto de repetir, que diz que ninguém carrega uma mochila de certezas, ninguém carrega uma mochila de verdades. Uma outra frase do mesmo professor que diz: quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas um parceiro na construção de uma sociedade plural. Então, o direito, ele traz sempre essa provocação da justiça que cada lado, em regra, carrega, né? Da verdade que cada um pode expressar, né, na defesa que faz da sua posição. E eu vejo a necessidade de exercitar isso, sobretudo nos tempos de extrema radicalização política, polarização, onde, né, os campos políticos eles trabalham muito mais na fomentação do ódio, no juntar gente para destruir um adversário, quando, na verdade, é claro que é normal e legítimo cada um ter a sua ideologia, mas quando você começa a passar um pouco do ponto onde você não consegue conviver com o outro lado e tem como objetivo principal destruir esse outro lado, a gente termina estabelecendo no nosso país um ambiente que, na minha visão, infelizmente não faz bem, porque no final do dia somos um só país, um só povo, uma só nação, com desafios que compartilhamos entre si, e um pouco de capacidade de construir consenso faria muito bem, né, ao nosso Brasil. Em uma determinada palestra, eu vi alguém dizer que se você está aqui, né, neste encontro, né, nesse caso de maneira virtual, né, na sua tela, nos ouvindo, né, e participando do encontro da Abracrim, né, de determinado setor da sociedade, você está num patamar de privilégio. Só o fato de você estar aqui, isso já é uma constatação, um diagnóstico de um patamar de certo privilégio que o faz assumir a responsabilidade de ser um contribuinte para o nosso avanço civilizatório, né, para uma sociedade que possa funcionar melhor, né? E se a gente precisa desarmar, em certa medida, uma armadilha de radicalização política extrema, e quero insistir aqui, com isso não se tira a legitimidade de se ter uma ideologia, de se ser de direita ou se ser de esquerda ou defender, né, aquilo que se acredita. Mas se você está aqui e goza desse status de privilégio, né, use a ferramenta jurídica para tentar trazer
Travou um pouco aí, Carlos. Também, deputado Pedro, Travou está me sim, ouvindo? doutor De Sheila. equilíbrio, né? Agora sim. Voltei. Voltou, deputado. Voltou. Travou novamente, mas faz parte. Ele deve estar voltando aqui. Aproveitar só para saudar o nosso Ei, não. amigo Onésimo Cruz. Voltei, estou Doutor lhe ouvindo, Messi, deputado. Está ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então, vamos tentar pegar aqui uma sequência, e vou buscar ser breve para não cansá-los. Mas a formação jurídica me trouxe, sobretudo, essa ferramenta valiosíssima na atividade parlamentar, que é a compreensão do outro lado, né? A compreensão que todos carregam uma razão de defender o que se defende. E o direito ensina muito a tolerância, o direito ensina muito o respeito. E isso tem sido a ferramenta mais poderosa para poder não apenas, né, trabalhar defesas legislativas, mas também se situar em ambientes políticos, né, onde a política tem um aspecto maravilhoso, que é que lhe colocar em contato com vários universos, né? A política lhe mistura com o mundo. Você, né, se encontra com pessoas de determinada visão das coisas e no outro dia você está tendo encontro com pessoas completamente diferentes porque as demandas são infinitas e você termina sendo colocado à exposição, em contato com uma gama de situações impressionantes. Então, o direito lhe condiciona muito a isso. Você que tem uma formação jurídica, você estará sempre muito condicionado para se situar nos ambientes e ter a capacidade de participar, né, por compreender algo que é maior do que qualquer ramo em específico, que é, né, os relacionamentos humanos, né, a maneira como a gente se relaciona e convive entre si. Se tem um livro que eu indico, os melhores livros que eu já li na vida, eu considero obrigatório ler pelo menos uma vez, é o livro do professor Harari, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele tem um argumento maravilhoso, ele é muito bacana porque ele com simplicidade, ele é muito didático, muito simples, ele dá lógica à trajetória da humanidade, sempre com argumentos simples e muito didáticos, por isso que a leitura é tão fluida. Mas ele coloca um argumento, né, para defender e sustentar por que nós, o Homo sapiens, a nossa espécie, por que a gente terminou dominando o mundo, o reino animal. Não somos a espécie mais forte, né? Não somos a espécie que melhor sobrevive em condições de escassez, em condições extremas, né? Existe uma razão, e o que nos distingue das demais espécies. Só a gente consegue construir ficções, construir uma realidade que nós trabalhamos paralelamente à realidade objetiva, e a partir dessa realidade construída, a gente consegue cooperar em larga escala. E o direito é a ferramenta que melhor trabalha essa cooperação em larga escala, para poder deixar mais claro. Ele fala, se você colocar no Maracanã 60 mil chimpanzés, eles vão se degladiar entre si até a morte, porque o chimpanzé, tá aí, o professor Dr. Scheiner, esse é um livro maravilhoso, né? Ele Eu traz como, esse eu, eu, argumento. eu, como bom aluno, viu, tenho aqui. Bom aluno sou eu que estou citando, né? O livro Aqui. fica na mão do professor. Mas aí ele diz, se você colocar 60 mil chimpanzés no Maracanã, eles não passam 10 minutos juntos, porque eles vão se matar. Porque o chimpanzé ele só consegue conviver com um semelhante com quem ele tenha contato, com quem ele já tenha visto ele ali, já tenha pegado nele, já saiba que ele é um cara ali que dá para conviver. E assim forma um bando, que não cresce tanto porque você não consegue ter contato em uma larga escala. No Maracanã, não. Se tiver um sujeito com a camisa do Flamengo do seu lado que você nunca viu na vida, mas você também é flamenguista, e aí está uma ficção, uma criação, né, que é um time de futebol, que é uma camisa com determinadas cores, tal, a criação,
né, fora da realidade objetiva, né? E se você vê aquele sujeito, imediatamente você já, né, tem simpatia, né, já tem uma relação, uma identidade. E é isso que fez nós, seres humanos, termos uma ferramenta poderosíssima, que é conseguir cooperar em larga escala, né? Curitiba, Flamengo não, eu diria Curitiba não, eu diria 13 de Campina Grande, o nosso galo feroz, né? Respeito o galo. Numa próxima eu vou corrigir esse exemplo, viu, Onésimo? Então, a grande ferramenta humana é poder construir contratos sociais, né? Se a gente puder colocar assim, não existe algo objetivo, real, sobre a condição de ser brasileiro ou ser paraibano. O que é ser paraibano? É uma linha imaginária que se traçou no mapa, é uma convenção humana que delimita um território, mas isso não é uma realidade objetiva, isso é uma realidade criada por a gente, né? E o direito, para voltar ao argumento principal, e o que me trouxe de tanto valor, e eu agradeço muito por eu ter passado pela formação jurídica. O direito é a melhor trajetória, é a trajetória que mais lhe condiciona a exercitar a reflexão do que é construir, respeitar, mudar esses contratos, né? Mudar o que está posto, que tá no momento de imensa efervescência, né? A gente vive, se falar da própria democracia em si, a democracia vive uma efervescência imensa, né? Um questionamento até por parte de alguns. Eu ainda estou filiado na tradicional escola de Churchill, né? Que é o pior dos sistemas, salvo todos os demais já testados, é o pior dos regimes políticos, né? Salvo os demais já testados. Mas se você parar para pensar, não faz muito tempo que se acreditava que haveria alguém que era escolhido por Deus, e por ele ser escolhido por Deus, todo mundo obedecia a ele porque a palavra dele era a lei, né? E aí a gente vai avançando, né? E esses avanços, essas mudanças do desenho de sociedade passa muito pelo ambiente do direito, né? Do ambiente que nós estamos, né, inseridos. Então, para não me delongar demais e abrir, eu vi que aqui, né, talvez a gente tenha um espaço para perguntas, né, novamente agradecendo demais, né, por esse convite e parabenizando por essa iniciativa, presidente Carlos. Mas o direito, ele acima de qualquer coisa, e aí, claro, né, nós temos aí, a gente pode aprofundar, né, da maneira com que a gente compreende a nossa Constituição, e é evidente que isso contribui muito, né, para o exercício parlamentar. Eu lembro, Scheiner, eu retornei de Coimbra para disputar a eleição em 2014, antes de ter concluído o mestrado, né? E eu disputei a eleição e depois comecei a escrever a dissertação de mestrado, até sobre o custo da desconfiança. Eu acho que o Brasil perde muito por estar sempre, né, desenhando as suas instituições baseado na desconfiança, né, de que o cara vai ser um vagabundo, que ele vai querer lhe enrolar, desviar recurso, e aí a gente tem que estabelecer sempre procedimentos para poder conter uma sanha de um mau caráter. Ocorre que, quando chega alguém bem intencionado, quando chega alguém querendo fazer a coisa certa, né, a engenharia institucional ela é tão montada para pegar o desvio que quem quer fazer o certo termina ficando todo travado. E aí eu escrevi um pouco sobre esse custo da desconfiança, né, seguindo a linha de um professor holandês chamado Adrian Vermeulen, que escreve sobre a constituição do risco, né, e coloca esses argumentos com muita maestria. Mas aí, já no exercício do mandato e escrevendo a dissertação de mestrado, eu pude passar 2 meses em Coimbra e fui encontrar com a minha orientadora, professora doutora Suzana Tavares, uma mente brilhante. E é triste como no Brasil a gente não valoriza os professores como outros países, né? Porque são verdadeiros mestres que moldam a sociedade para um funcionamento melhor. O impacto do professor, né, é impossível de ser medido, né? Muitas vezes você passa em sala de aula, às vezes é uma aula, é um professor que, com determinada interação, lhe toca e constrói um rumo na sua trajetória, né? Ele inspira, ele estimula e tal.
E lá em Coimbra existe uma valorização maior dos professores, e a professora doutora Suzana, que era foi minha orientadora, e aí eu me encontrei com ela, Sheiner, e tive a brilhante ideia, já sei, vou pegar uma sugestão aqui de doutora Suzana para uma PEC, né, que é a proposta de emenda à Constituição, vou voltar para o Brasil bater nas paradas, né, porque ela é realmente um ponto fora da curva, dava aula de direito constitucional, direito da energia, direito da agricultura, direito administrativo, né? E aí eu sentei com ela, né, ansiosíssimo para pegar aquela ideia que ia me colocar numa posição de destaque, né, pela capacidade de construção. E aí foi quando ela disse: professora doutora Suzana, me traga uma sugestão de uma PEC, né, para a gente deixar a nossa Constituição mais arrumada. Aí ela me trouxe: Pedro, a Constituição de vocês não precisa colocar mais nada, não. O que vocês têm que fazer é tirar. Já tem coisa demais. Já tem coisa demais nela. Precisa que ela seja cumprida, né? Que ela seja efetivada. O funcionamento de país que precisa mudar, não o texto que está lá escrito. E ali eu recebi uma lição que faz muito bem lembrado, a Constituição analítica. E aí lá, eu também nessa jornada, eu fui assimilando na minha cultura de enxergar as coisas, que muitas vezes o que falta não é uma lei. A gente, no direito, a gente fica muito condicionado, né, a querer fazer uma lei, aprovar uma lei, redigir um texto, colocar algo na Constituição que melhore as coisas, quando, na verdade, muitas vezes não é uma lei. E aí foi onde, depois dessa trajetória toda, eu pude me tornar um obcecado pela educação, é minha bandeira principal. A educação, para mim, é a medida de todas as coisas, tudo se resume à educação. Se a gente pudesse importar não as leis da Suécia, mas a cultura educacional sueca, em termos de respeito ao próximo. Eu tive uma grande professora, professora Natália Masson, uma das melhores de direito constitucional, e ela, em certa aula, ela contou uma história que me marcou muito. Ela estava fazendo um intercâmbio, Sheiner, eu acho que na Nova Zelândia, né? E lá ela foi pescar com o pai, e na entrada do lago que eles foram pescar, tinha uma grande placa dizendo que cada um que chegasse poderia pescar apenas 3 peixes. E aí, para poder ter uma preservação e um equilíbrio, né, naquele ecossistema. E aí eles começaram a pescar, pescou o terceiro peixe. Quando pescou o terceiro peixe, botou o peixe lá na sacola deles e foram embora. Quando saiu, ela, curiosa, olhou, não encontrou nenhum fiscal, não encontrou nenhuma câmera, e perguntou ao pai dela, né, o pai dela do intercâmbio: pai, quem é que fiscaliza isso aqui? Que eu vi que só pode pescar 3 peixes, a gente pescou os 3 peixes. Aí o pai dela responde: não, as pessoas chegam aqui, olham a placa e obedecem, pegam só os 3 peixes. Ela diz: mas não tem nenhum tipo de câmera, nenhum tipo de vigilância. Não, as pessoas vêm e pegam 3 peixes. Aí ela pergunta: mas pai, e se alguém chegar aqui e, ao invés de pegar os 3 peixes, decidir pegar os 4 peixes? Aí o bacana da história é ela contando a reação do pai, porque ele se surpreendeu muito com a pergunta. Ele foi pego no contrapé, sem entender o que estava acontecendo. Depois que ele tomou o susto, ele olha para a cara dela e diz: mas minha filha, quem no mundo faria isso? Então aqui tem uma cultura, não é uma lei, não é um fiscal, não é uma tecnologia, não, é uma cultura da educação, né? E a trajetória jurídica, por mais que ela lhe coloque sempre em muito contato, né, claro, o direito positivo, né, e você está sempre lidando com regramentos, né, legais, constitucionais, enfim, mas a gente, e o que eu acho mais bacana, e talvez para encerrar aqui, se você mantiver sua cabeça aberta no direito, né, e permitir que todos esses dilemas que nos chegam, né, é a arte de solucionar conflitos, né? Todo conflito é muito rico de
de perspectivas, né? De novo, de maneira de enxergar as coisas, de sentido de justiça. O que é justo? Não existe justiça. Justiça, para mim, tem um professor australiano que fala muito, o neozelandês, que é Jeremy Waldron. Ele fala sobre a dignidade da legislação. E ele diz que justiça não é um critério objetivo. Não existe algo que você possa palpar e dizer isso aqui, delimitar e dizer isso aqui é justiça. Não, a justiça ela não é delimitada, a justiça ela é sempre um processo. A justiça ela se manifesta quando você legitima um processo, né, que possa fazer a acomodação das coisas e tal. Então, eu terminei circulando sempre no mesmo ponto, no mesmo argumento, mas porque, de fato, Carlos, para o exercício da vida parlamentar, o que compreende a política como um todo, o direito, para mim, foi a melhor formação que eu poderia ter por me colocar sempre, né, de frente conflitos, diversas maneiras de enxergar as coisas, né, diferentes realidades e verdades, e isso faz muito bem quando você se propõe a exercer uma representatividade que se coloca, né, para atuar por um todo, né, por uma esfera pública. A esfera pública ela precisa ser a mais tolerante de todas as esferas, né, porque ela tem por obrigação a natureza de atrair e de incluir. E, ao querer incluir, nós precisamos ter tolerância, ter respeito, e a formação jurídica me trouxe essa grande ferramenta que eu considero ainda mais útil em um momento tão desafiador como esse que nós estamos vivendo, né, de um ambiente político muitíssimo conturbado. As razões são também compreensíveis, né? Não quero deslegitimar o que está acontecendo no Brasil, mas a radicalização extremada, para mim, é algo que, no final das contas, né, não faz tão bem ao nosso país, e o direito busca trazer também um pouco mais de tolerância e de equilíbrio para que a gente funcione melhor. Então, finalizar agradecendo novamente, uma alegria poder participar desse encontro, trocar um pouco de ideia, conversar um pouco com vocês. Obrigado, doutor Scheiner, obrigado, Carlos Dantas Filho, muito obrigado a cada um que dedica sua atenção nesse encontro, né, que participamos agora. Fantástico, deputado Pedro Cunha Lima. Parabéns pela bela explanação. Fico muito orgulhoso, né, em poder estar aqui acompanhando e acompanhando o seu mandato e a sua trajetória, né? Fico muito feliz. Por isso, antes de tecer alguns comentários, gostaria aqui de saudar nosso promotor de justiça que está aqui entre nós, nosso Onésimo Cruz. Minhas saudações, os colegas Paulo Andrade da Nóbrega, José Luiz, que aqui se encontra, entre tantos amigos e tantos acadêmicos de direito que somos todos nós aqui. Renovar as saudações e dizer, né, Pedro, você invoca, né, o seu testemunho da importância do direito e como lhe fez, não só tecnicamente, né, o preparo técnico, mas também em lidar com o contraditório, lidar com os iguais, com os diferentes, né, ter esse ponto em que se coloca tão bem, invoca esse testemunho, a importância do direito para a educação, que é a sua bandeira. Você coloca também uma situação de que muitas vezes no nosso país, infelizmente, tudo se busca por elaborar a lei como se fosse, né, a solução para todos os problemas, e aí invocando especificamente para o caso do processo penal, o direito penal, né, quando se tem algo, né, a sociedade, então se corre para a elaboração de uma lei, se corre para majorar, se faz uma proposta para aumentar, né, a pena, né, um aumento da pena como se aquilo fosse a solução. Eu sempre coloco que esse é o atalho, esse é o caminho mais fácil, isso é para dar uma satisfação à sociedade de que se está fazendo algo, quando, na verdade, e aí me alinham a sua bandeira, que passa tudo pela educação. Ao invés de tratar a questão da parte preventiva, né, de buscar a prevenção através da educação, de políticas públicas
no sentido, aí sim, de se diminuir a criminalidade, porque a criminalidade é um fenômeno da sociedade que jamais irá, né, acabar. Né? Então, é a questão da ilusão. Se diz, a criminalidade que se coloca é uma criminalidade controlada. Né? Essa questão, então, até alguns ouvintes falam, não se combate o crime, se controla. Até porque a criminalidade é um fenômeno social, um fenômeno da sociedade, que muitas vezes tem que se ter esse trabalho de conscientização, um trabalho preventivo, né, que não só retributivo, é um trabalho preventivo, esse trabalho da educação. Realmente, podemos, nos últimos anos, estarmos pecando, né, estamos pecando muito nessa questão dessa base da educação, na educação fundamental, a educação também, e aí a valorização do ensino também jurídico, né, a educação superior como um todo, mas o ensino jurídico, para a formação de bons profissionais. Então, infelizmente, muitas vezes. E esse ambiente é bom por isso, Pedro. A gente está aqui discutindo, né, com indicação de livros, né, esse diálogo com profissionais do seu quilate, que tem muito a colaborar para a formação acadêmica e profissional de todos que aqui estão. Então, isso eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder participar desse momento, estar numa instituição na condição de vice-presidente nacional e poder estar proporcionando, né, poder estar para que todos vocês, como o deputado Pedro colocou, todos são privilegiados, né, já estão aqui, têm a responsabilidade social, responsabilidade de entregar para a sociedade, de contribuir para para uma sociedade melhor, mais justa. Né? Então, nesse sentido, quero aqui tecer aqui os meus cumprimentos, as minhas saudações, e parabenizar pelas suas palavras, parabenizar pela sua atuação, né, como acadêmico de direito, como advogado, como parlamentar, como representante do povo, não só da Paraíba, mas como do Brasil. Então, essa é a minha satisfação. E dizer também da amizade que temos e das nossas famílias, né? O nosso poeta, sempre que ele escuta, o poeta Ronaldo Cunha Lima, e tem até uma frase que queria que você me ajudasse, Pedro, está até lá no seu escritório, né? Estampado no seu escritório, que é exatamente que era aqui replicar para os acadêmicos, colegas acadêmicos de direito, em que, se eu não estou enganado, colocando defendendo o direito com ética e decência, aí está a essência do advogado perfeito. Exatamente. Fantástico. Né? Ronaldo Cunha Lima. E aí, com a irmandade que ele tem com Raimundo Asfora, né? Meu honrado pai, meu pai também tem um poema que ele fala e ele encerra, e eu coloco até como complemento desse quarteto do poeta Ronaldo, que ele fala com relação a se construir na vida, Pedro. Ele diz: como o homem constrói a sua casa, construa-se a si mesmo e nele habite. Eu sempre utilizo isso, que é realmente você se constrói através da educação, se constrói através do estudo, você vai se construindo aos poucos. Né? Como o homem constrói a sua casa, construa-se assim nele e nele habite. Então, é exatamente e nesse aspecto que coloca a questão da importância. Uma outra frase, não sei se Pedro até sabe, é a questão da importância do direito. Raimundo Asfora, em determinado momento, falou, né, que nenhuma ciência, nem arte ou tecnologia, nada seria possível no horizonte social do homem sem a construção do direito. Nem a plena busca da felicidade, veja, nem a plena e legítima busca da felicidade. Então, isso é muito emblemático. Nada seria possível no horizonte social do homem sem a construção do direito. Então, essa relação social, essa relação jurídica, essa questão do contrato social, tudo passando pelo direito. Então, o direito, como o nosso deputado Pedro falou, tem que ser levado a sério mesmo cada vez mais, porque é através do direito que não é porque o direito em si tem essa responsabilidade, proporciona exatamente isso, essa compreensão, né, a compreensão do mundo, a compreensão dos fenômenos sociais. E aqui, já concluindo, e eu faço como um bom aluno, queria já passar a palavra e fazer uma pergunta ao deputado Pedro, depois está franqueada a palavra aqui para que todos aqui possam fazer as perguntas, mas nesse sentido que ele coloca a questão de que o país está vivendo essa polarização, né? E aí eu trago para o direito em si, estamos vivendo uma
certa insegurança jurídica. É nesse ponto que queria ouvir o deputado Pedro Cunha Lima, que observamos esse ativismo judicial, muitas vezes, né, há uma legislação posta, a Constituição, a legislação posta, e muitas vezes temos, né, somos surpreendidos a cada dia com decisões, né, e aí gerando uma certa insegurança. Não, imagine só, causa insegurança para nós que somos, né, militantes, somos da área jurídica, somos advogados, promotores, juízes, né? Imagine para a sociedade como toda, a população, que muitas vezes não entende ao certo como se dá toda essa evolução, esse funcionamento, esse processo para se chegar à justiça, como o deputado Pedro colocou também, né? A busca da justiça, todos nós indispensáveis. Então, é nesse sentido que queria lhe ouvir, deputado, está próximo a Brasília, né, com os colegas deputados, colegas senadores. Então, nesse fenômeno, nessa efervescência que estamos vivendo a República, para lhe ouvir um pouco sobre essa questão, se também tem essa sensação de estarmos vivendo essa insegurança jurídica, né, uma insegurança que nos causa intranquilidade, né, não sabemos o rumo. Muitas vezes falamos, somos advogados, mas todos os dias somos chamados de mentirosos. Muitas vezes se pergunta, se o meu processo é assim, qual a decisão? Se fizer isso, quer dizer, você dá uma resposta àquela situação, muitas vezes vem uma decisão totalmente que não é nada daquele seu raciocínio. Então, é nesse ponto, e aí já encerrando como um dos lemas também da nossa Abracrem, que é: queremos a Constituição, né? Queremos o Brasil que a Constituição prometeu. É apenas isso, a Constituição não precisa de reparos, não precisa de emendas, não precisa. Então, é nesse sentido, queremos o Brasil que a Constituição prometeu. Então, queremos lhe ouvir, deputado Pedro, com relação especificamente a essa questão, se é a mesma sensação nossa, sempre com relação a essa insegurança jurídica que estamos a vivenciar na nossa República. Essa sensação nós compartilhamos, e para quem vive o dia a dia, né, da vida nacional, é uma insegurança e uma sensação que está aumentando, né? A gente está tendo, inclusive, um processo de intensificação. A gente fala de ativismo judicial. Eu lembro que eu queria falar, na minha dissertação de mestrado, sobre ativismo judicial no âmbito da saúde, isso em 2014. E a minha orientadora disse: Pedro, é um tema um bocadinho batido, né? Eu fiz, então vamos pensar no outro assunto. Ela disse: não, você não tem mais o que escrever sobre isso. Então, a gente já vem acompanhando esse ativismo, Scheiner, e no mundo inteiro, não só no Brasil, né, há algum tempo. O que mais espanta e nos obriga a debater sobre esse assunto e refletir sobre é que tem se intensificado. E aí, para trazer um pouco de ciência política, eu encontro uma razão, né, de uma maneira como o poder se manifesta. O poder, ele é muito tentador, né? Se tem sempre uma tentação muito grande de quem exerce autoridade, de quem exerce poder. Há uma tentação de dar um passinho a mais, de tentar resolver sozinho, sabe, um pouco mais. No próprio ativismo no âmbito da saúde, existe uma boa intenção, né, de se resolver um problema de saúde, um direito que é evidente, uma vida que está em risco. Você vai lá e dá uma decisão, e isso você vai dando um passo à frente e entrando um pouco em uma outra esfera, que é a esfera que tem mais capacidade terapêutica, né, e técnica de poder lidar com as ferramentas apropriadas, de conseguir oferecer um melhor funcionamento das coisas e tal. Mas o fato é que existe essa natureza do poder, de exercer essa tentação. Paralelamente a isso, temos 3 eixos principais: poder judiciário, legislativo e executivo. Quanto mais algum desses eixos vai se desmoralizando e vai perdendo a credibilidade, mais um outro pilar pode ir se sentindo confiante de avançar mais. Então, boa parte do ativismo judicial é um fracasso da política. É a ruína do funcionamento do legislador. E digo isso na condição de quem está lá, né, e buscando dedicar o seu melhor. E claro que existem vários bem-intencionados, capazes, querendo acertar, mas do ponto de vista macro, deixar de reconhecer que o legislativo brasileiro funciona muito mal, é claro que funciona muito mal. E do ponto de vista
de credibilidade da classe política. Deixar de enxergar que teve uma vez que eu estava pousando em Brasília, né? Isso já tem uns 3 anos. Eu estava pousando em Brasília. Quando eu pousei em Brasília, o cara que estava sentado no avião na minha frente se levantou e o avião estava taxiando ali e ele começou a soltar piada, Sheila. Cuidado, pessoal, chegamos em Brasília. Vocês sabem que aqui o negócio é bruto. O pessoal dos Estados Unidos mandou uma máquina de fazer dinheiro aqui, com 2 dias os políticos foram e roubaram. E engatou em fazer piada contra político, né? Tal, tal. Aí depois que ele já tinha jogado fora o repertório, ele olhou meio assim do lado e falou: eu espero que não tenha nenhum político aqui perto. Aí ele estava na minha frente, eu estava sentado aqui, que eu espero esvaziar um pouco mais o avião, mas aí eu não resisti, né? Porque ele estava na minha frente aqui, eu digo: rapaz, tem um na sua frente. Aí ele olhou para mim surpreso, né? Aí fez: não, rapaz, na verdade você sabe, ele ia dizer: você é jovem, essa nova geração. Eu digo: não, 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 continue fazendo isso. Cobre mesmo, critique para valer, porque essa é só com a cobrança, é só com a fiscalização, é só com o rigor que esse negócio tem alguma chance de mudar, né? Então, o fato é que no ativismo existe uma desmoralização da classe política, o judiciário pode fazer porque a própria população, a própria sociedade, né, em sua larga maioria, não aqueles que estão inseridos no âmbito do direito, que têm uma capacidade maior de compreender o funcionamento institucional e tal, mas a sociedade, de modo geral, ela quer uma resposta. Não importa se, do ponto de vista teórico, isso está fora de lugar, né? Se não tem legitimidade, se é uma decisão monocrática que desfaz o voto de tantos milhões de brasileiros, no final das contas, como a gente vive uma confusão institucional muito grande, então, acima de qualquer coisa, o melhor caminho para a gente, né, melhorar esse cenário, já trazendo um pouco de solução, é a política fazer melhor, o legislativo funcionar melhor, para ter moral de conter abusos, que claro que existem abusos em todos os poderes, existem pessoas corruptas em todos os poderes, existem pessoas mal intencionadas em todos os poderes e por aí vai, né? Então, existe um ativismo muito grande. Eu friso, eu pinço um ponto que me contraria demais. Eu até apresentei uma proposta para apenas cumprir o que já está na Constituição, que é o princípio da colegialidade, mas decisões monocráticas, né? Essa história de termos 11 supremos, né? E onde cada um, né, com uma canetada só, toma decisões de um impacto profundo para a nação, sem formar uma maioria antes. Isso, para mim, é algo assim, que não tem como a gente, pelo menos, estabelecer um processo, né, mais legítimo por privilegiar o colegiado. Mas é um ativismo que preocupa não apenas por ser uma agressão teórica. A agressão teórica, eu estou numa fase, Sheine, que a essa altura, a agressão teórica, a gente que está na política, que vê o tanto de sofrimento na rua, a desigualdade, as crianças sem creche, sem saneamento. Então, a agressão teórica, para mim, não me aflige, não. O que realmente machuca é porque esse ativismo não resolve, não é eficiente, não traz a resposta, né? Não é por aí. Então, como não é por aí, né, e a arrogância institucional lá na frente, inevitavelmente, desmoraliza quem está querendo resolver tudo sozinho, né? Então, o que eu lamento é que o Brasil vai se arrastar muito para se tornar mais competitivo se a gente insistir em um mau funcionamento institucional, que é o ativismo exagerado que a gente acompanha, né? O ativismo que a gente tem uma tendência, só para finalizar, já falei até demais, mas o ativismo que a gente tem até uma tendência a aplaudir quando é ao nosso favor, né? Quando é ao nosso favor, a gente acha que não, o tribunal tem o dever de garantir direitos, né, fundamentais, e sempre se encaixa um direito fundamental, um princípio que justifica o ativismo, né, mas, no final das contas, eu não acredito que esse seja o caminho mais eficiente, né, para a gente corrigir as coisas.
Posso dar uma palavrinha? Tá? Pedro, olha, eu vou te chamar assim porque você é muito jovem, a gente não se conhece pessoalmente, tá? Mas já estive com seu avô há alguns anos atrás, na década de 90, tratando de coisas de quando eu era promotor lá em Bananeiras, e ele, inclusive, me recebeu muito bem em casa. Tá? E eu já tive a possibilidade de morar em Brasília até 1973, então eu sei, e meu pai trabalhava na Esplanada dos Ministérios. Tá? Ele até 1964, até a extinção do partido, em 65, ele fazia parte do Diretório Nacional da UDN. Então, eu conheço razoavelmente bem o que era o ambiente daquela época, apesar de eu ser na época, ainda pré-adolescente, mas meu pai me levava sempre lá nos meandros lá de Brasília. Então, eu sei muito bem o que você vive lá. Tá? Olha, diante de tudo isso que você disse, diante do que Scheiner também falou, eu vejo o seguinte: eu não vejo. Eu sou promotor de justiça também há 30 anos, desde 1988. Eu entrei ainda na vigência da Constituição de 67, advoguei também por alguns anos. Eu falei no Coritiba aqui porque eu sou curitibano, tá? Também. De coração, porque eu vivi do final de 72 até o final dos anos 80 lá em Curitiba. Tá? Então, eu peguei toda a fase da ditadura, a fase da redemocratização, advoguei ainda sob os auspícios da Constituição de 67. Então, eu tenho uma certa bagagem para dizer o que eu vou falar agora. Eu não vejo em si o ativismo judicial como um defeito. Tá? Claro, você pega e diz, não, mas isso aí dá vez para o surgimento dos juízes heróis, e a gente sabe do descalabro que foi o Moro lá em Curitiba. Eu sei porque eu conheço mesmo, exatamente por ser de Curitiba, eu sei o que ele fez, as atitudes criminosas que ele tomou. Mas daí é outra coisa, tá? Porque eu era fornecido de vários espaços dos advogados que atuavam lá, tá? Eu sei mais ou menos as coisas, até muito mais do que a imprensa divulgou. Tá? Mas, olha, dá margem para o surgimento? Dá, mas o magistrado e o promotor de justiça também, quando ele se mantém dentro dos limites previstos na Constituição, ele torna vívida a Constituição, sabe? Ele faz cumprir o que a Constituição tem, aquela promessa que eu particularmente, e aí eu trago para mim, eu ajudei a construir a Constituição, sabe? Hoje eu me sinto frustrado. Tá? Eu ajudei a construir a Constituição. Eu fui a Palanques, lá em Curitiba. Eu invadi faculdades lá em Curitiba. Eu paralisei a primeira greve de uma universidade promovida lá no Paraná. Fui eu que fiz, lá na Faculdade de Direito da então Universidade Católica do Paraná. Sabe? O Scheiner sabe, o nosso amigo Jacinto Coutinho, tá? Grande expressão
do processo penal, hoje, uma das maiores, a maior cabeça do processo penal da América Latina hoje, inclusive ajudou na elaboração do processo, saiu tudo da cabeça dele, do Código de Processo Penal que vocês votaram na semana passada. Tudo aquilo foi ideia dele e da comissão de juristas. Ele sabe, ele acompanhou toda a minha história lá em Curitiba. Tá? E a gente conversa sobre isso até hoje. Então, o que eu vejo aí, o resultado de tudo isso, desse ativismo judicial, é da promessa não cumprida da Constituição, como você bem diz. Tá? Realmente, a professora lá de Portugal diz, a Constituição não precisa de nada. Tá? Mas eu vejo aí também um absurdo, uma falha que os congressistas até hoje cometem. Por exemplo, falando no processo penal, tá? O Brasil, aí eu já fiz palestras no ano passado, o Carlos sabe disso, o pessoal sabe disso, o próprio Jacinto falou em palestras aqui para o pessoal todo aqui, o Scheiner trabalha com o Código de Processo Penal e sabe disso. Nós sermos a última nação, praticamente no mundo, a promover uma reforma de processo penal, e me perdoe dizer, pelo que eu li do código, do projeto que foi aprovado na semana passada, ele fugiu, vocês lá do Congresso, vocês da Câmara, fugiram totalmente ao espírito do que nós propusemos para a adoção de um sistema acusatório, sabe, propriamente dito. Não é aquilo, o projeto que foi proposto para o Senado e foi para a Câmara, não é esse que vocês aprovaram, sabe? Então, o que eu quero citar de tudo isso? O que eu quero sustentar com tudo isso? Tá? É porque houve uma omissão da classe política desde a Constituição. Tá? Quando não se coloca a Constituição em prática, a tendência é de que a população querer mudar. Até hoje tem dispositivos constitucionais que vocês, lá do Congresso, não regulamentaram. E depois disso vieram mais de 50 emendas. A Constituição não passou 3 anos sem ser remodelada. Tá? 3 anos depois ela já estava sendo remodelada. A Constituição dos Estados Unidos tem de 1876, aliás, 1776, tem 250 e tantos anos, só foi emendada 25 vezes, a nossa, de 88 para cá, tem mais de 50 emendas, sabe? Então, falta a qualquer coisa, qualquer fato que acontece, vocês lá na Câmara já propõem uma emenda constitucional. O que se tem que fazer é praticamente, olha, parem um pouco de legislar. Parem um pouco de legislar e cumpram o que tem a Constituição. Sabe? O que leva muito a essa insegurança jurídica também é que a todo momento o legislativo está dando um sentido ou outro. Tá? E também a gente tem que botar a mão na nossa consciência também. O judiciário também está fazendo isso. Quem viu hoje o absurdo que foi o voto, com todo respeito, mas o absurdo que foi o voto de Luiz Roberto Barroso, eu não acredito que nós tivemos a capacidade, que o Congresso teve a capacidade, tá, de colocar Luiz Roberto Barroso lá. Quando votaram o nome dele, ele não era assim no Congresso. Tá? Hoje, ele se transformou lá no Supremo. Hoje, por exemplo, a essa altura, eu vejo um perigo enorme
de vocês lá no Congresso, tá? E eu falo isso até para despertar a vocês. Eu preciso dessa oportunidade, eu precisava dessa oportunidade de conversar diretamente com o congressista, tá? Para despertar a atenção de vocês para os fatos que estão acontecendo. E, por favor, está surgindo o nome aí, tá? Do atual procurador, do atual chefe da Ministério da Advocacia Justiça. Geral da União. Não coloquem, reprovem esse nome. Reprovem esse nome, porque se vocês virem as manifestações dele na semana passada, como eu acredito que você deve ter visto lá em Brasília, tá? Ele citando a Bíblia, ao invés de citar a Constituição, com todo respeito, mas o Estado é laico. Tá? Então, está na hora também da classe política ser chamada a atenção e dizer, olha, se realmente... Eu estou dizendo tudo isso porque você tocou aí no ativismo judicial. Mas se está acontecendo isso, e se estão surgindo esses absurdos, tá? É porque vocês realmente estão falhando naquilo que vocês deveriam fazer de botar as promessas da Constituição em prática. A classe política teve o quê? Nós estamos há mais de 30 anos na Constituição. Teve uma conferência que eu vi do Jacinto formulado no Congresso do IBADPP, quando completou 25 anos da Constituição. Ele fala plenamente da área do processo penal, das promessas não cumpridas pela Constituição e não estão cumpridas até hoje. Tá? Eu estou me estendendo, eu sou promotor do júri aqui em Santa Rita. Então, me perdoe até se eu me estendi bastante nessa exposição aqui, mas é porque eu falo demais. Político nunca pode reclamar de quem fala muito, né? Porque político não para, né? Não, exato. E o seu avô foi promotor de justiça também, então você já vem com essa carga, tá? Mas é porque eu tenho que botar para fora tudo aquilo que eu trago aqui, sabe? Se você chegar para os meus colegas aí em Campina, tá? Você vai saber, se citar o meu nome, você vai saber quem eu sou. Tem uns aí que eu confesso, vão torcer a cara. Torce a cara. Por quê? Porque eu sou profundamente antipositivista, sou radicalmente garantista, mas garantista radical mesmo, garantista de raiz, de ferrajole, não é esse garantismo que querem impor, não. Então, muita gente me convida e diz, olha, sai do Ministério Público, vai advogar. Tá? Por quê? Porque eu penso que as instituições, eu digo, não, olha, o Ministério Público, eu tenho que estar no Ministério Público, meu lugar é Ministério Público. Assim como aqueles juízes que pensam democraticamente, pensam aberto, têm que estar dentro do Poder Judiciário, porque nós temos que transformar essas instituições que são conservadoras. Tá? Então, eu penso desse jeito. Luto desesperadamente, mas dentro do Ministério Público. E sempre respeitando a advocacia. Eu tenho respeito máximo pela advocacia. Tá? Então, eu quero saber, principalmente, já encerrando, senão eu vou fazer uma conferência paralela. Tá? O que é que você pensa de tudo isso que eu falei e por que... a que você atribui essa falta de ação dos próprios políticos? Tá? E por que a Constituição não é colocada em prática 35 anos depois da sua vigência? Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a gente já está se estendendo, mas não posso deixar de comentar e agradecer nessa participação, Onésimo. Primeiro dizer que a gente falou coisas bem parecidas, né, em vários instantes. Eu vejo que, sim,
desmoralização e o desmoronamento da política e do resultado. Quando eu vejo alguém criticar demais Bolsonaro e alguém que faz parte de um ciclo de poder que antecedeu Bolsonaro, o primeiro levantamento que eu trago é que, veja, quando Bolsonaro assume, menos de 30% das crianças mais pobres têm vaga na creche. Metade do país não tem esgoto. O Brasil não é competitivo em termos de logística. A gente não tem educação de qualidade, a gente não tem saúde, as pessoas morrem esperando uma cirurgia, se não tiver dinheiro. Então, antes de criticar Bolsonaro, e aqui eu me dirijo para alguém que esteve no poder antes do que ele, não apenas do PT, mas puxando até mais para trás também, o próprio PSDB. Antes de criticar demais, entenda que o que foi entregue, o que a política entregou, não é que a gente não cumpriu a promessa da Constituição, é que a gente não chegou nem perto, a gente desmoralizou e desmoraliza até hoje. Então, a gente concorda muito, Onésimo, quando a gente justifica o ativismo. O ativismo é justificável e é fácil de ser compreendido. E, de novo, o que eu insisto aqui, o que me incomoda não é a agressão teórica institucional. O que me incomoda é que sou eu, que não acredito que o ativismo judicial resolve os problemas e fazem a Constituição ser efetivada de fato e para todos. Porque pensar justiça é muito fácil. Num determinado processo que trata daquele determinado universo isolado, você vai lá e dá uma satisfação através do judiciário, isso acontece todo dia. E todo o universo invisível que sequer chega no processo. Aí o cara que está numa comunidade que não sabe nem o que é sistema do judiciário. Então, eu acho que o ativismo judicial, que é justificável, e nós concordamos muito em relação a isso, eu acho que ele não é eficiente, ele não tem capacidade terapêutica para resolver os problemas. Eu até disse que, no último direito que chegou à Constituição, que é o direito ao transporte, eu até coloquei uma vez que ele pode até dar muitos votos bonitos, mas ele vai fazer muito menos do que um ônibus. Então, às vezes, a gente tem que direcionar nossa energia para aquilo que realmente traz a solução. Esse é um aspecto. E mais, muitas vezes o ativismo, ele tira uma pressão da sociedade de cobrar da política, que é onde tem que sair a resposta, de maneira legítima. Então, as pessoas com o ativismo começam a querer ir para o Supremo. Não, eu não quero eleger um deputado, nem fiscalizar deputado. Eu quero entrar com a participação amicus curiae no Supremo, que lá é muito mais fácil. Lá é muito mais rápido. Lá é mais curta o caminho, porque o meu voto é muito pequeno, é só um. Para eleger um deputado são 100 mil. 100 mil é muito pouco. No STF, não. No STF, você com alguns... você tem... É mais curto. Então, a democracia ela é chata mesmo. Ela é chata, porque ela engloba todos. E, muitas vezes, um resultado do Congresso contraria. Contraria porque ele é plural. E contraria uns, agrada outros. Muitos estão criticando. Muitos estão aplaudindo. Porque ele engloba um universo muito mais amplo. E aqui eu quero, de novo, tecer críticas. Eu acho que o funcionamento legislativo brasileiro é péssimo. Inclusive, eu quero sair do meio desses 513 para ver se um dia eu chego no executivo, justamente porque estou frustrado demais. O legislativo é o ambiente que mais frustra o indivíduo. Eu nunca consegui avançar em quase nada. Eu sou um no meio de 513, minha capacidade de entregar é minúscula, eu me decepciono. Tem semana que eu entro ali e digo, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque é desestimulante, porque é difícil mesmo você fazer. E, por fim, só um outro aspecto, quando você coloca por que os políticos entregaram tão pouco, por que os políticos fracassam tanto, por que o resultado é tão deplorável. Tem uma frase de Karnal que eu gosto muito de repetir, que ele diz: não existe sociedade corrupta que gere uma classe política honesta, nem existe uma sociedade honesta que gere uma classe política corrupta. Então, os fracassos e as falhas dos políticos, e são muitos, e eu sou revoltado com aquilo que a classe política entrega, seja no executivo, seja no legislativo. Eu sou um cara que
remexe dentro de mim quando eu vejo que na Granja Santana, que é a residência oficial do governador, em um ano, 2020, ano de pandemia, se gastou mais de R$ 1 milhão de feira. Mais de 200 mil. Eu fico revoltado quando eu vejo que um juiz recebeu em um mês mais de R$ 1 milhão, que a Câmara custa mais de 6 bilhões de reais, que um procurador da República tem direito a auxílio creche, que a Câmara Municipal de João Pessoa está querendo fazer licitação de celular novo, quando o povo está sem nada, sem ter o que comer. Então, se tem um cara revoltado com a política e com a entrega, esse cara está aqui e reconhece isso e até me instigo para poder fazer mais a minha parte, né? O que eu faço é sempre muito pouco. Mas a culpa não é só dos políticos. Essa é a mensagem. Existe um todo, né? Eu acho que tem um fracasso cultural, né? E o resultado e eu sempre demonstro esse fracasso no trânsito. No trânsito não é só político, não é só deputado e vereador que está no trânsito, não. Mas muitas vezes, quando você liga uma seta para dominar uma via, o cara que está atrás de você, ao invés de deixar você entrar, ele acelera. Porque no Brasil é assim. Ou você está muito atento, ou você é feito, ou na sua cabeça você vai ser o otário da história. Eu lembro que nas filas, seja de cinema, seja do que for, no Brasil, ou você aprende a furar fila, se você não aprender, você é um mané, bora, pô, isso é besteira, e o cara fica naquela, sendo estimulado, ou então você fique muito atento, porque senão alguém vai ser mais esperto que você. No Brasil, assim, a gente está sempre numa situação de alguém vai ser mais esperto que você, eu tenho que ficar ligado, senão eu vou ser deixado para trás. E a corrupção, esse tal jeitinho brasileiro, né, que na minha visão é falta de espírito público. Se eu pudesse mudar uma coisa no Brasil, era espírito público, que todo mundo tem espírito público, mudava tudo. Então, eu acho que esse fracasso é nosso, não é só da classe política, ele está também na ponta, né, de um agente que não é. Lógico que nós, políticos, precisamos puxar a mudança, né? Nós somos mais responsáveis. Eu detesto quando o cara diz, não, político compra voto porque é o eleitor que vende. Meu amigo, realmente é bizarro você justificar isso comparando a posição de um político da posição de um cara que não tem como fazer a feira. A vulnerabilidade de quem está na ponta é outra. Eu não quero aqui eximir a classe política de suas responsabilidades. Nós precisamos puxar a mudança, mas eu não consigo encontrar a culpa do fracasso só na classe política, até porque o Poder Judiciário brasileiro funciona muito mal, o Poder Executivo brasileiro funciona muito mal, o Legislativo funciona muito mal, as autoridades em geral no Brasil, salvo as exceções, claro, não quero generalizar, mas de modo geral o poder público brasileiro, uma humilde visão, precisa mudar demais, por mais que tenha gente muito boa sempre buscando fazer a sua parte. Muito bom, deputado Pedro, uma valorosa participação, a pergunta do doutor Onésimo, uma pergunta muito didática, a sua resposta também. E até temos outra pergunta, é uma pergunta mais simples, feita pelo João Vitor. Se o João Vitor quiser abrir o microfone para fazer essa pergunta para o deputado Pedro responder. Deputado, como está seu tempo? Eu estou com medo aqui, seu tempo está esgotado, está tranquilo? Não, está tranquilo, vamos puxando mais 15, 20 minutos, está ótimo. Pronto, excelente, muito valoroso. Boa noite a todos, boa noite, colegas, boa noite, doutores aqui presentes, boa noite, deputado. A minha pergunta, ela está ligada a essa formação acadêmica, né, que temos presenciado atualmente e que ela nos deixa muito raso no conhecimento e diante de tantas posições e de tantas convicções, né, que a sociedade nos apresenta, né, que nem o doutor Scheiner falou aqui, que ele é tido como errado se explicam a causa para o cliente dele, porque sobre essa decisão ali, e várias pessoas constatam, né, através do Google, a solução jurídica que pode encontrar, e eu queria saber o que o senhor pensa, né, como a gente pode se posicionar no nosso aprimoramento profissional diante disso. Olha, João Vitor, isso está presente, né, não só no mundo do direito, né, é na vida. A simplificação das coisas e deixar tudo muito mais na superfície é um diagnóstico da nossa era. O que é interessante para mim é, primeiro, conseguir identificar isso
e não se deixar desviar por isso. Muitas vezes, quando você vê um debate que está se resumindo a frases de efeito, e na política, né, basicamente, né, o debate público é quem faz o meme mais legal, que tem mais like, compartilhamento, com a frase mais interessante, e esse aí vai vencer o debate. Né? Mas quando você vê um ambiente assim, saiba que esse ambiente tem, né, um certo limite, né, na maneira de lhe provocar, que eu acho que a gente tem que ser sempre provocado, a humildade tem que estar na gente sempre, né? A humildade é uma das características mais amigas do conhecimento, né? Porque você, tendo a humildade, você sim pode aprofundar. Então, muitas vezes, se você estiver num ambiente que não comporta, João Vitor, esse debate que busca cavar mais, simplesmente dê por visto, né? Como uma expressão que a gente gosta de não fique batendo tambor, né? Para quem está ali só na, né? Busque espaços. Acho que você pode ter um encontro com uma figura que vai sempre trazer uma profundidade maior, que são os livros, né? Vá para uma sala silenciosa, uma boa iluminação, café e água e arroche na leitura, porque é essa leitura que vai lhe permitir, né, ter uma instigação maior para superar esse mal dos tempos. Eu, inclusive, me cobro muito. Eu me deparei numa situação que, das notícias que eu consumo, 50% eu leio só a manchete. E esse percentual está aumentando, viu? Porque é uma tendência nossa mesmo. Então, é o que eu estou procurando fazer, tentando aprender a meditar, né, que não tem sido fácil, não dou para a coisa, né, tentando fazer yoga, mas não está dando certo também. A esperança é a última que morre, né? Vamos tentar deixar o celular numa gaveta. Em Coimbra, eu tinha a alegria de deixar o celular em casa, que era a única maneira que eu conseguia me concentrar. Então, desliga o celular, modo avião, e vença aí essas distrações. No fundo, o que você traz é a realidade dos tempos de hoje, de infinitas distrações que dificultam muito, né, a reflexão mais profunda das coisas. Mas muito bacana a sua provocação. Excelente, deputado. Antes de passar a palavra para mais um colega que deseja falar, eu queria mandar um abraço para a nossa secretária de Educação, Fernanda Mendes Cabral, que é uma admiradora do senhor deputado na pauta educacional. Ela está aqui nos acompanhando. Oh, que bacana. Um abraço para a Fernanda, não é isso? Isso. Bacana. Obrigado, deputado. Uma aliada nessa bandeira. Boa Exatamente. noite, Boa noite, Fernanda. tudo bom? Tudo bem demais. Já Vamos. acompanho o Pedro aí, né, no MIEIB, junto aos movimentos de educação, sobretudo da primeira infância, né? É admirável, sim, suas posturas, suas colocações, né? Eu venho aplaudindo muitas ações Obrigado. da sua parte. Obrigado. Eu vejo que você faz parte de uma geração que não está muito preocupada com o partido, não. Está preocupada com o resultado, com a mudança mesmo de paradigmas, né? É E isso. é uma nova geração de político que a gente precisa, porque não adianta só criticar, a gente tem que se envolver, né? E às vezes a gente só critica, não se envolve e as coisas vão acontecendo, vão piorando ainda mais. Então, acho que é preciso mesmo levantar gerações de novos políticos comprometidos com uma causa justa, nobre, né? Democrática, mais acessível para todos e com políticas públicas adequadas à realidade. Muito bacana. Muitíssimo obrigado, Fernanda, por trazer essa energia e esse estímulo. E quando quiser aparecer em Sapé, será bem-vindo. Vou parar por lá para a gente se encontrar. E Carlos, parabéns, viu? Sheiner também, um grande abraço. Sheiner, eu acho que ele não lembra de mim, mas frequentava muito ali o Pio Décimo na época de jogos, eu jogava pelo 2001. Então, um abraço aí para vocês. Carlos é um grande profissional, trabalha com a gente aqui na cidade. Obrigado, doutora Fernanda. É um prazer. Doutor Scheiner está falando? Não estou ouvindo. Acho que o microfone está desligado. Não conseguimos ouvir, doutor Scheiner. Não ouvimos. Tira o microfone que pega pelo microfone do computador, do celular. Exato. Pode ser o às vezes, fone de ouvido. zero. Não.
Segue o jogo. Então vamos lá, acho que tem mais uma pergunta, é? Tem sim, o Micael Juan pediu para falar. Fica à vontade, Micael, para falar com o deputado Pedro. Isso. Boa noite, deputado. Boa noite a todos aqui. Deputado, eu queria perguntar a respeito da... Na verdade, a priori, eu reafirmo a sua frase. Eu acredito quando o senhor disse que nós passamos por um fracasso cultural, no modo geral. Acredito fielmente nisso. Acredito no fracasso do legislativo, mas como premissa a isso, acredito no fracasso cultural em que nós passamos. Mas a pergunta que eu queria direcionar, e acredito que o senhor até meio que já respondeu na pergunta do colega, mas seria a respeito de como nós, quanto ocupantes da posição de acadêmicos, estudantes de direito, estagiários, como nós lutaremos, lidaremos com esse fracasso cultural, porque o que nós queremos para o futuro, não, obviamente, seria um Brasil melhor, no modo geral. O judiciário melhor, o legislativo melhor, o executivo melhor. Mas, frente a isso, nós temos a decepção de realmente viver esse fracasso cultural. Então, como nós, e aí repito, enquanto estudantes e futuros operadores do direito, como nós lutaremos contra isso? É fantástica a pergunta. Perceba que o direito ele é amigo e irmão da política. São ambientes que estão muito próximos, eles até se misturam. Então, a minha sugestão é bem simples e direta. Façam política. Façam política. É paradoxal, mas quanto maior seu nojo da política, quanto mais você rejeitar a política, significa dizer que mais razão você tem de fazer política, né? De estar nela, de ocupá-la. Quanto mais distante ela parecer de você, queira estar mais dentro dela. Então, não só em ano de eleição, a partir de agora, né? Tem debate público acontecendo toda hora. Não apenas critique. O que Fernanda trouxe aqui é algo que, para criticar, tem uma fila gigante de gente. Para construir, para criticar, destruir, né? Dizer que está errado, faça isso também, viu? Isso é importante. Mas não saia da responsabilidade de aplaudir também, de compartilhar também, não só o que você rejeita, mas também o que você se identifica, né? Para fortalecer a prática política que você se identifica. E ano que vem, ano de eleição, né? Ou disputa e eleição é difícil demais. O sistema é bruto. Quem não assistiu Tropa de Elite aí, assista, que o sistema, o mecanismo também, tem na Netflix, é bruto, é frustrante. Né? Eu vejo uma galera massa, véio, com disposição de se candidatar, e a gente sabe que é um jogo 90% de carta marcada, e eu sei que eu estou do lado de cá, né? E me beneficio muito, né? do conservadorismo eleitoral que nós temos, mas não deixe que isso drene sua energia e tire a sua disposição de deixar a sua soma. Cada soma vale muito. Não ache que o que você possa fazer na política é pouco. Não é pouco. O que você pode fazer na política é muito. E a política precisa de mais disso para a gente mudar a política e aí sim mudar o Brasil, mudar, né, o funcionamento geral das coisas. Então, tenha vigor, tenha energia de participar, né, seja diretamente num processo eleitoral, e ano que vem, ano de eleição de novo, faça campanha, peça voto, se eleger, fiscalize, se não eleger, mantenha, né, uma corrente ativa para poder a gente ter, né, se Deus quiser, uma nova geração que consegue fazer frente ao que está posto e o que não funciona bem. Né? Infelizmente, quanto maior a desigualdade, maior a vulnerabilidade eleitoral. Né? E o Brasil é um país muito desigual. A Paraíba é um estado muito desigual. Então, eleitoralmente, isso cobra seu preço para um funcionamento precário. Mas aí é por conta disso, mais ainda, que você, que está aqui nessa sala, como eu falei, tem até uma obrigação cívica de deixar a sua soma, de deixar a sua parte, porque é a partir daí que a gente vai unir uma crença e transformar as coisas. A gente não pode perder a esperança, não, por mais difícil que seja. Certo, deputado, muito obrigado. E aproveito até para
incluir aí uma das séries, já que você citou, o Doutrinador também. Não sei se você já assistiu, mas é na mesma linha que essas outras e é interessante. Valeu demais. Deputado Pedro, ótima resposta aí. Também ótima pergunta do Micael. E temos uma pergunta do Franklin. Franklin, você pode ativar o microfone e fazer a pergunta para uma maior interação. Ativar a câmera, caso queira. Boa noite a todos. É um prazer imenso fazer parte dessa reunião onde justamente todos só viemos a crescer, né? A minha pergunta, ela é direcionada tanto para o Pedro Cunha como para o Onesísmo, né, Cruz. Ou seja, um vai dar uma opinião dele voltada dentro do mundo político, do legislativo, e o outro, como ele bem pôde se posicionar dentro do Ministério Público, já no próprio Judiciário. A pergunta é a mesma, mas direcionada a posições e visões e comportamento e ações dentro do seu próprio mundo. Ele diz o seguinte, minha pergunta é direcionada para Pedro Cunha, na sua visão política, dentro do Legislativo, a respeito da insegurança política, da insegurança jurídica. Assim como a mesma pergunta vai para o promotor Altíssimo, para ele, como ele vê essa insegurança jurídica, agora dentro de outro patamar, dentro do campo do próprio judiciário. Eu não sei se o Onésimo está aí, eu já falei demais, se ele quiser puxar. Mas, de toda forma, a gente comentou aqui, né, a insegurança jurídica é uma disfunção, né, porque tira a estabilidade e não tem como o poder público funcionar bem e ser eficiente. E eu vou repetir aqui pela terceira vez, o que me agride mais não é, né, estar fora de lugar do ponto de vista teórico, mas o que mais me incomoda é porque o resultado prático é muito ruim. Então a insegurança jurídica é algo que precisa ser combatido em todos os campos, e no próprio judiciário, eu acho que no Brasil aí falta um pouco mais de uma cultura espalhada por cada um para ter mais humildade e respeitar mais o todo, né? A gente no Brasil tem uma mania muito grande, e aqui eu cumprimento com alegria, doutor Mariz, bacana você aqui conosco, Mariz, bom vê-lo, mas aqui a gente tem uma mania de querer resolver a parada sozinho, né? De querer ser o protagonista da solução. E é essa necessidade de ser o protagonista que traz uma insegurança jurídica, porque cada qual que queira resolver, e aí vira uma bagunça, né? Até dentro do próprio judiciário. Então, acho que falta um pouco mais de humildade e mais espírito público para que a gente construa soluções coletivamente, construa soluções se colocando como parte da solução, mas não como uma peça inteira que vai resolver sozinho. Então, para mim, essa é a lição que a insegurança jurídica mais pede do Brasil, né? Sejam mais humildes. Toda vez que você tem uma insegurança jurídica posta, tem, né, um diagnóstico institucional que fala: sejam mais humildes, né? Falem mais entre si, valorizem mais o outro também, a outra posição, né? Para que a gente tenha uma harmonia institucional maior e aí sim consiga construir uma estabilidade e uma segurança jurídica. Estão ouvindo, não? Sim. Chegou? Chegou. Foi só um castigo. Agora sim. Nem na ditadura calou-se o advogado, não é o Zu que vai me escalar. Não. Agora sim. Meu amigo Mariz, saudações. Minhas saudações às fora, as saudações ao nosso deputado Pedro Cunha Lima. É imenso prazer. Assim que vi esse conclave, eu tive a oportunidade de beber um pouco dessa fonte aí do nosso deputado e de todos que, com muita pertinência, formularam perguntas e no tocante especificamente a questão da segurança jurídica. Nós temos hoje, se falar em si, nós temos 11 constituições federais, corre a boca miúda isso. E
e a insegurança realmente jurídica bate a porta. Não que isso seja algo parnasiano. Se aquele julgamento apareceu dessa forma, todos serão julgados também dessa forma. Porque não há casos iguais, isso é verdade. Mas tem premissas iguais, tem pontos iguais que unem a uma decisão lógica. E a gente observa, quando eu falo em 11 constituições federais, nós temos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que, às vezes, pensam muito diferente, muito de um com o outro. Isso realmente atrapalha aí muito os julgamentos, né, de todos, porque as decisões do Supremo elas são vinculantes aos órgãos do Poder Judiciário, que decide nossa vida, e também do Poder Executivo. O positivismo traz isso, sempre essa evolução. É verdade. Mas estamos diante de situação em que é preciso que a gente fique, pelo menos, algo lógico, algo lúcido, algo que possa construir efetivamente uma sociedade voltada para essas premissas que essas balizas que a gente sempre foi alimentado alimentados pelas universidades. Mas a minha participação, já no final de tudo aqui, é nesse ponto. Eu não sei o contexto de como estava se desenvolvendo o bom debate, mas peguei uma parte dele e para fazer uma saudação especial ao nosso deputado e a você, Asfora, com essa sua brilhante, sempre boa e oportuna iniciativa de abrir esse espaço para que se fixe um fluxo de ideias sobre temas importantes como esse que me passaram aqui na minha retina. Gente, só deixa eu pedir desculpas, é que deu pane no meu computador, aqui apareceu uma tela toda em branco, eu tive que sair, eu tentei consertar de tudo quanto é jeito, mas daí eu acabei passando em branco aí na resposta, sabe? Daí eu não sei, eu esqueci até o que eu ia dizer, pô, respondendo aí a pergunta que foi feita. Eu só entrei aqui para pedir desculpa para vocês, rapaz, eu fiquei numa situação difícil. Obrigado, Onésimo. Está me ouvindo agora? Bem? Estou ouvindo e vendo bem agora. Agradecer também aqui a participação do nosso José Mariz, o advogado por 8 anos da nossa querida e amada Campina Grande, que bem desempenhou o seu trabalho, José Mariz, com muito brilho, com muita competência, defendendo os interesses maiores de Campina Grande. Meus parabéns. Primeira vez, a primeira oportunidade após a sua gestão, poder aqui também estar tecendo aqui esses comentários e poder fazer esse registro aqui, e que realmente todos nós, na nossa cidade, como o nosso deputado Pedro, pôde testemunhar exatamente a sua bravura, a sua luta na defesa dos interesses. Verdade. Como dizia sempre os nossos poetas, né, Ronaldo Cunha Lima e Raimundo Asfora, os interesses maiores de Campina Grande. É exatamente isso que você fazia, sem picuinha, né, exatamente em elevado nível, que é exatamente isso que todos nós esperamos. Então, agradecer a você, agradecer mais uma vez ao nosso deputado Pedro Cunha Lima pela brilhante explanação aqui nesta noite. Tenho certeza que iniciamos essa série poderia iniciar melhor, né? Essa série com esse debate, né, com pessoas, né, do seu quilate, deputado Pedro, para poder brindar aqui a todos os acadêmicos que estão esses ávidos, né, por conhecimento, essa orientação. Sempre digo, né, que esse é o momento para orientá-los, né, a orientação, e eles aqui estão a receber essas orientações. E aqui agradecer a você, parabenizar e registrar também o seu trabalho, né, na Câmara dos Deputados, que muito honra. E aí sempre falo, quando me recorda a Câmara Federal,
lembro, não posso deixar de lembrar do meu pai, e quando lá em 83, né, 82, 83, ele foi para lá, eu fui para lá também, em Brasília, morávamos lá, o gabinete dele, deputado Pedro, era no 911, né, o gabinete, lá naquele anexo amarelo, era o 911. Nada mais próprio do que dizer que o meu é 810. Abaixa um pouquinho dos dois sentidos, né? Nada mais adequado. Eu ainda lembro 911 e que ficamos lá morando lá de 83 até 86, né? Que foi exatamente a campanha dele. Ele voltou, ele veio para a Paraíba, candidatou-se a vice-governador, né? Eleito, e aí nosso Cássio Cunha Lima foi ser deputado federal constituinte. Né? Para quem não sabe, uma curiosidade foi quem lançou meu pai, né? Raimundo Asfora lançou, então, o constituinte Cássio. Meu pai conta até hoje essa história, com a surpresa que causou o momento. É verdade. E tem um ponto, até para que, sabe, já estamos encerrando muitas vezes, e Ronaldo, né, o poeta, a época era prefeito, né? Isso. Acho que ele estava como prefeito. Aí, sim, fora, você sai, mas quem para o seu lugar? E depois você já tem um nome, Cássio. Ele disse, não, Cássio não. Aí o papai disse, Cássio outro. Né? Cássio outro. Eu não conhecia essa, não. Excelente. Mas Cássio é muito jovem, ele parou, aí papai parou assim e disse, então, Cássio outro. Cássio outro. Aí ficou aquele realmente foi Cássio, e ele honrou lá. Verdadeiro gênio. E lá passou o mandato como deputado federal, depois voltou para ser prefeito de Campina Grande. Uma outra passagem, acho que você sabe muito bem, Pedro, essa é fantástica, né? Ronaldo, meu pai vice-governador, né? Ele apoia, ele ingressa no PMDB com a condição. Ele ingressa no PMDB dizendo, traga-me, se o Ronaldo Cunha Lima for o candidato a prefeito, pode trazer a ficha de filiação, que eu assino. E assim foi feito. Quando se dá a garantia que Ronaldo era o candidato a prefeito, ele imediatamente assina a ficha de filiação ao PMDB. E aí vai e apoia Ronaldo. Ronaldo ganha prefeito de Campina Grande. E depois de um tempo, Raimundo Asfora encontra Ronaldo e pergunta, diz, Ronaldo, como é um poeta no poder? E ele responde, sem poder ser poeta. É bom demais. Fantástico. Isso é muito bacana. É a história dos dois. Né? Não nos esqueçamos do grande Vital do Rego, Antônio Vital do Rego. Notabilíssimo. Notabilíssimo, que foi outro grande deputado federal constituinte, sabe? Eu sempre tive uma admiração também muito grande, porque com Vital do Rego eu convivi pessoalmente com ele. Então, era um bem-querer que ele tinha por mim, eu a ele, desde os tempos também do pai dele, que conviveu com meu pai, porque as minhas raízes, Pedro, as minhas raízes são daqui de João Pessoa. Meu pai foi vereador, presidente da Câmara aqui em João Pessoa no final dos anos 40, até meados da década de 50. Então, conviveu muito com o veneziano, com o pai. Major veneziano, né? O veneziano Vital do Rego, com Félix Araújo, também essas grandes figuras fenomenais, sabe? Então, está explicado o fato de eu ter saído de Curitiba para vir aqui para Paraíba. Então, nós não podemos nos esquecer de Antônio Vital do Rego, que, para mim, particularmente, foi uma coisa fenomenal. Teve uma passagem, vocês estavam falando aí de Ronaldo Cunha Lima, e do seu pai, Raimundo Asfora. Teve uma passagem que Vital do Rego teve comigo pessoalmente, eu, promotor lá de Brejo do Cruz. Ele foi com o Ricardo. Foi quando o Ricardo foi assumir lá em Brejo do Cruz. Daí
Vitaldo Rego chegou para mim, ele já tendo conhecido meu pai e meu pai tendo convivido com o pai dele, uma coisa assim que me emocionou e me emociona muito até hoje. Ele olhou para mim e disse: ah, seu pai foi Orestes Gomes. Aí ele olhou assim, no fundo dos meus olhos, ele pegou e disse: aumentou ainda mais o respeito que eu já tinha por você, sabe? Isso lá dentro do Fórum de Brejo do Cruz, aquilo ali me tocou tão fundo. E depois nós passamos a desenvolver uma amizade tão profunda que, puxa vida, foi uma coisa sensacional. Vitaldo Rego, para mim, foi um grande mestre. Eu já o vi atuando no júri também, uma coisa sensacional. Tá? Então, nós não podemos esquecer dele também. Verdade. Campina Grande, Campina Grande, ela tem a facilidade. A Campina Grande pujante, né, tem uma constelação de grandes e reluzentes estrelas, né? A começar pelo poeta Ronaldo. Se você vai um pouquinho mais para trás, você vai encontrar o próprio Félix Araújo, poeta, o grande poeta, né? Você vai encontrar o Raimundo Yazbek Asfora, pai de Scheiner, enfim, dos mais jovens agora, o próprio Cássio, pai aí do Pedro, que também tem esse DNA, tem essa digital, né? do nosso poeta Ronaldo. E é isso, a Campina Grande pujante, que formava com certeza absoluta essa constelação de grandes e bons oradores que encantaram a Paraíba. E juristas fenomenais também. Verdade, verdade. Fenomenais. Isso. Obrigado. Mas as palavras finais, Carlos Dantas, filho, nosso presidente. Doutor Scheiner, pessoal, gostaria muito de agradecer ao deputado Pedro Cunha Lima pelo aceite ao convite. Foi uma verdadeira aula, explanações, as perguntas que o pessoal fez, o deputado respondeu muito bem, de uma forma muito didática. Doutor Onésimo, doutor José Maris pela presença, doutora Fernanda Mendes Cabral, doutor Paulo, vi muita gente aqui conhecida, muita gente de qualidade. Quero agradecer muito ao doutor Scheiner pela oportunidade. A oportunidade concretizada por meio da comissão, a comissão dos acadêmicos, que proporciona essa prática, esse conhecimento prático aos estudantes, esse conhecimento que é muito valoroso. Essa daqui é uma oportunidade única. E aí eu queria pedir somente para que quem puder ativar a câmera ative, porque a gente vai registrar esse momento com certeza, né? Momento histórico. Mais uma vez agradecer. E aí eu me recordo mais uma vez, tem uma passagem, Pedro, do meu pai na Câmara aí dos Deputados, que ele termina o discurso, diz: honrado em poder estar aqui, ouvindo todos os aparteantes, onde todas as vozes crescem. Fantástico. Fala aí no discurso. Se eu soubesse, eu tinha botado do lado uma dose de uísque. Foi toda lembrança boa. Ele faz um trocadilho incrível com a questão do aparte, né? Porque Asfora era contra o governo, obviamente, né? E muitos sabiam do poder da oração, do verbo de Asfora. E claro que a palavra de Asfora era exatamente, digamos, monitorada, né? E aí alguns partiam a fazer uma parte longo e tomava quase todo o tempo de Asfora. E esse trocadilho que ele falou sobre a questão do aparte, né? Em que o deputado pediu uma parte a ele, disse: eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência. Mas da última vez que Vossa Excelência me pediu uma parte, Vossa Excelência fez um discurso à parte. Então, de agora em diante, não vou conceder a parte. Prefiro deixar Vossa Excelência à parte. E continuou o discurso. É uma genialidade, né? Só agradecer também, presidente Carlos, se você me permitir, nesse instante final. Com certeza. Palavra final, Pedro. Um agradecimento muito especial por esse convite, né, por essa iniciativa, parabéns, porque
Isso Obrigado, envolve disposição, né? Envolve essa disposição de poder elaborar algo e chamar pessoas e mobilizar a galera para poder as pessoas participarem. A gente conhece bem isso, então agradecer enormemente. E esse brinde que é estar ao lado de uma presença sempre tão gentil, né? Sempre tão elegante e generosa, que é Dr. Scheiner, uma referência da advocacia paraibana. Mas Scheiner é sempre uma companhia, para mim a impressão de Scheiner é sempre uma companhia muito agradável, muito leve, né? Então é muito bacana estar aqui, né? Também com o doutor Onésimo, com o nosso doutor Marisa e com todos, com Fernanda e com todos que acompanharam. Um prazer enorme, né? Poder trocar ideia. Eu me alimento, me abasteço muito desses momentos, né? Onde a gente pode trocar uma energia, né, se sintonizar um pouco mais, ouvir e também expressar algumas posições para a gente, né, seguir em frente, dedicando sempre o nosso melhor. Então, parabéns à Abracrim, a todos que fizeram esse encontro acontecer. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo e sucesso na jornada. Continue, estamos acompanhando aqui, seguimos firme e forte. Obrigado, Parabéns. deputado. E parabéns a todos os acadêmicos, né, que prestigiaram esse momento e participaram. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço, Onésimo. Um abraço, Paulo Andrade. Um abraço a todos. Doutor Onésimo, doutor Scheiner. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Parabéns, viu? Muito legal a sua iniciativa, muito bom. Minha internet não está muito boa, porque eu estou na fazenda, mas foi muito legal. Boa noite, meu irmão. Tá certo. Boa noite, Paulo. Vai lá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Doutor Onésimo, é um valor nosso do Ministério Público. Isso aí. Verdade. Como ele me falou, cumpridor da Constituição Federal. Claro, tem que ser. Com todas as suas garantias processuais. Doutor Scheiner, meu amigo. Exatamente isso. Doutor Scheiner, eu já tive a honra de dividir a tribuna do júri com o doutor Onésimo lá em Santa Rita. Foi um grande aprendizado, viu? Promotor preparado e elegante, que trata muito bem os advogados, viu? Defensor legítimo do garantismo. Do verdadeiro. Não esse que foi fabricado aqui no Brasil. Exato. Um abraço a todos. Boa noite. Débora, boa noite. Vamos lá, gente. Boa noite, um abraço. Boa noite. Um abraço, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.